Olá, amigos telespectadores. Este é o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus, com o pastor Dave Robertson. O objetivo deste programa é ensinar você a andar no poder de Deus e receber todas as suas bênçãos, que as suas orações sejam atendidas. Então, hoje, o pastor Dave vai ensinar e explicar aquela declaração de Jesus que ele diz: todo aquele que vem a mim e não odeia o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, a sua família, não pode ser meu discípulo. Puxa, que declaração assustadora. Mas não se assuste, porque ela não quer dizer exatamente isso. O que Jesus quer é que você odeie os problemas que estão na sua família, no seu pai, na sua irmã, no seu irmão. Aonde está o problema? É isso que ele quer que você odeie. Ele quer que você o ame mais do que os problemas. Então, se você aprender a entregar os problemas a Jesus, daqueles que você ama, você vai ver Jesus abençoando cada um deles. Então preste atenção neste ensino de hoje, que é maravilhoso e é para você aprender a praticá-lo e ficar livre dos seus problemas. Vamos lá, pastor Dave. And open up Abram a Bíblia to Luke, em Lucas, the 14th chapter, capítulo 14, and the 25th verse. versículo 25. And that's where we will begin. Vamos começar aí. Luke 14 Lucas 14, and 25. versículo 25. I wished I had time to go back Queria ter tempo de voltar and do the whole chapter, atrás e fazer o capítulo inteiro, but I do not. mas não tenho tempo. So we'll just pick the finish of it up Então vamos pegar o finalzinho dele and explain today e explicar hoje, and teach on ensinar difficult subject. de um assunto difícil. That's what I love about this place so much. Por isso que eu amo esse lugar muito. The truth I'm free to teach. A verdade no que eu estou livre para ensinar. Hallelujah. Aleluia. I love it. Eu adoro isso. So, beginning with verse 25, Então, versículo 25. and then we'll kind of skip back in the chapter here and there, E a gente vai pular uns just to make sure versículos, that we get the subject in order. só para ter certeza de que vamos ter tudo em ordem. Aleluia. O assunto. Are you ready? Vocês estão prontos? Father, Pai, we thank you for your te word. agradecemos pela sua palavra. You said we could know the truth, Você disse que poderíamos conhecer a and verdade the truth would make us e free. ela nos libertaria. So, Father, teach us Então, Pai, nos ensine that great teacher que esse grande mestre, in the person of the Holy na Spirit. pessoa do Espírito Santo, And for this, e por isso we give you all the te praise damos todo o louvor, and all the honor toda a honra and all the e glory. toda a glória. Jesus' precious Em name. nome precioso de Jesus. Everybody E says, todos dizem, Amen. Amém. Jesus was being followed by a great multitude, Jesus estava sendo seguido por uma grande multidão, as it says in the 25th como verse. diz no versículo 25. And there went a great multitude with him, and he turned and he said unto them. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe. Now look how powerful is what he said to them Olha quão poderoso é o que ele disse. in the 26th No verse. versículo 26. If any man come to me and hate not his father and his mother and the children and brethren and sisters, and yes, his own life also, he can't be my disciple. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Powerful statement. Uma frase muito poderosa. I guess the first thing we need to know Primeira coisa que precisamos saber is who he was talking to é com quem ele estava falando, when he made such a statement as quando ele this. fez essa declaração. Any man come to me. Qualquer homem que vem até The mim, King James says, a versão em inglês King and James, hates not his diz, father, e não odeia mother, o seu pai, sua mãe, wife, mulher, children. filhos. But here's one of your first clues. Que aqui vem a primeira dica. And his own life E a sua própria vida also também. cannot be Não pode ser my follower disciple. o meu seguidor, meu discípulo. The first hint I got from just these verses A themselves, primeira pista que eu recebi só desses versículos mesmo, it said you said that if we
don't hate our father and our mother Você disse que se nós não odiarmos nosso And pai, our wife nossa and our mãe, a children. mulher e os filhos, and our own lives also, é a nossa própria vida, that we won't be able to follow não you? vamos poder te seguir? I said, why? Por quê? His first answer, A primeira resposta dele, oh, you'll follow them. você vai segui-los. And then when I realized he said his own life also, E quando eu descobri que ele disse a própria vida também, I said, you're talking about the flesh, aren't você you? está falando sobre a carne, né? Our ambitions, As nossas our ambições, things that we think as coisas que nós that pensamos, we need or want to do. que achamos que precisamos ou temos que fazer. Yes, most people follow themselves, Sim, a maioria das pessoas segue a si própria, not him. não a ele. So it helped to know what kind of crowd he turned on and made these statements to. Então me ajudou a saber que tipo de multidão era essa a qual ele falou isso. We don't have to go back too far. Não precisamos voltar muito. Let's back up to the 17th verse. Vamos para o versículo 17. I'll read one, Martha will read Vou one. ler a Marta vai ler um. He sent his servant at supper time to say to them that were bidden, come, all things are now ready. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. And he was talking about the great supper table that God prepared for the world E ele está falando sobre a grande ceia que Deus preparou para o mundo, through the cross, através da cruz, by the cross. pela cruz. Come. Venham. He said, come Ele to this disse, supper. venham para essa ceia. Come to what I prepared for you Venha porque eu preparei para vocês. through the cross. Através da cruz. And this was their E answers. foi essa a resposta deles. And they all with one consent began to make excuse. The first said to him, I bought a piece of ground. I must needs go and see. I pray, have me excused. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. And another says, well, I bought 5 yoke of oxen. And I go to prove them. Please excuse me. E outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. And another said, I have married a wife, therefore I cannot come. E outro disse, casei e, portanto, não posso ir. So the servant came and showed his lord these things. Then said the master of the house, being angry to his servant, go quickly into the streets and the lanes of the city and bring the poor, the maimed, the halt, and the blind. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. This is the crowd Essa é a multidão, cried out to that Jesus did. que é a qual Jesus falou. In the 25th No verse, versículo 25, when he said there was a great multitude that followed him. está dizendo que uma grande multidão seguia ele. It was these very people Eram essas pessoas that heard these que things ouviram essas coisas. that he was talking to. Era com elas que ele estava falando. Well, in the 22nd No verse, versículo 22, the servant said, Lord, I've done these things that you commanded, and there's still room. e disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. And the Lord said unto the servant, go unto the highways, byways, the hedges, and compel them to come in, that my house might be full. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. For I say unto you that none of those which were bidden, they will not taste my supper. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Now when Jesus said, Quando Jesus disse, if any man come to me, se algum homem vier a mim, and hate not his father and his mother and his wife and his own e life, não odiar seu pai, sua mãe, sua mulher e sua própria vida, here's a better interpretation. aqui está uma interpretação melhor. Any man come to me Qualquer homem que vier até and mim does not love less than me, e não ama menos que eu, his mother and father, a mãe, o wife, pai, a mulher, and children, os filhos and his own life e a sua also, própria vida também, love less than me. amar menos do que a mim. This is why he was able to tell me Foi por isso que ele pôde me dizer that you'll follow them. que você vai seguir essas Not me. pessoas, não a Deus. You know how preachers use this? Sabe como que os pregadores usam isso? Oh, God has told me Deus me falou to forsake you para abandonar vocês and go into the highways and byways, e ir para esses caminhos e valados, to leave you deixar vocês. whatever you have to bear. O que você tem que aguentar? I'm going to go get this done for Eu vou him. fazer isso para ele. And that's how most preachers think he's talking.
E a maioria dos pregadores pensa que ele está falando assim. It's Isso. quite the contrary. Mas é bem o contrário. The reason we think that A razão de acharmos is we isso lift verses out of é porque context tiramos o versículo do contexto. to make the gospel say Para fazer com que o evangelho diga what we want it o to. que nós queremos que ele diga. There's just one problem. Só tem um problema. Faith only comes one way. A fé só vem de um jeito. That's by hearing, É por ouvir. and hearing E ouvir by the word of God. a palavra de Deus. Notice these next couple of verses Note esses dois próximos versículos. very, very Com carefully. muita atenção. He says in 27, Ele diz no 27. and whosoever doth not bear his cross and come after me, he cannot be my disciple. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. He said this verse in response to the last verse before it. Ele disse isso, esse versículo em resposta ao versículo anterior. When he said, and hate his own life also. Quando ele disse, e odiar também a sua própria vida. You know what it means to pick up the cross with Jesus Christ? Sabe o que é levar a cruz com Jesus Cristo? That's where your old man É quando o seu dies with him. homem velho morre com ele. And all the ambitions of the E flesh todas as die with ambições da him. carne morrem com ele. This is what he meant, Foi isso que ele quis to dizer. pick up the cross Pegar a cruz and to follow e him. seguir ele. So when he said, Então quando ele disse, whosoever doth not bear his cross and come after me, qualquer que não levar a sua cruz, how e can não you vier be após my mim, follower? como pode ser o meu discípulo? You might be born again, Você pode nascer de novo, but you're not following mas me. você não está me seguindo. Why would he say things like Por that? que diria algo assim? Look at verse 28. Versículo 28. All of a sudden he asks him a question. De repente ele faz uma pergunta. Notice it says, for which of you, intending to build a tower, sets not down first and counts the cost, whether he has sufficient to finish it? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? What kind of teacher is Jesus? Que tipo de mestre é Jesus? That right in the middle of a serious subject like Que no this, meio de um assunto sério como esse, all of a sudden ask a de question repente faz uma pergunta about building things. sobre construir coisas. I'm going, what? Eu pergunto, o que é isso? You know what the question is? Você quer saber o que é essa pergunta? It's a very powerful teaching tool É uma ferramenta muito poderosa de ensino, because it causes you to analyze the question porque faz você analisar a pergunta and the knowledge that you have. no conhecimento que você tem. This is why it's such a powerful teaching tool. É por isso que é uma ferramenta muito poderosa de ensino. That's what Jesus did when he asked him this question. Foi isso que Jesus fez quando fez essa pergunta. He said to these very same people, Ele disse para as mesmas pessoas, did not change the subject. não mudou de assunto. For which of you intending to build a Qual tower de vocês, querendo construir uma torre, sets not down first não se senta primeiro and you count the cost? e conta os gastos? I need this much in Eu cement. preciso desse tanto de cimento, I need this much in mud to eu preciso glue desse it. tanto de lama para I colar, need these eu laborers. preciso dessas pessoas que vão trabalhar, I need all this eu equipment. preciso de todo esse equipamento, Modern day carpentry. de carpintaria moderna. Calculate it right down to the nail. Nós calculamos até o parafuso. Why? Por quê? Because in the next verses, Porque nos próximos versículos, if I didn't count the cost, he se says, eu não contar o gasto, ele diz, happily that I'd begin to build this eu tower vou começar a construir feliz and get it halfway done. e parar na metade. And everybody E todo mundo would walk by, he vai says, passar and laugh. e vai rir. This man failed. Esse homem falhou. He began to build Ele começou a construir and he couldn't finish e it. não conseguiu terminar. He failed Ele falhou, because he didn't count the porque cost. ele não contou os gastos. Well, when he said, which carpenter would do that? Quando ele disse que construtor faria isso? None. Nenhum. They calculate right down to the nail Eles calculam até o parafuso because they want to make sure e querem ter they certeza have counted the de cost que contaram os gastos to finish their para tower. terminar a torre deles. Well, we know a builder, a carpenter would count the Nós cost. sabemos que um construtor contaria os gastos. What's Jesus trying to say to O us? que Jesus está tentando nos dizer? He said, look, Ele disse, olha, any man come to me qualquer homem que vier a mim and love less than me, e amar menos do que and his eu, father and his mother and his wife, o children, pai, a mãe, os filhos, a mulher, and his own life also cannot be sua my própria disciple. vida também não pode ser meu discípulo. For which of you intending to build a tower sets not down first and counts the Porque cost? qual de vocês quer construir uma torre e não se
assenta primeiro e conta os gastos. What was he counting the cost for? Ele estava contando os gastos do To quê? finish his Para tower. terminar a torre. What cost are you counting? Quais são os gastos que você está contando? The cost you're counting Os gastos que você está is whether or contando not é se você vai, love him se você ama ou não more than your ele family, mais do que a sua more than família, yourself. mais do que você That's the only mesmo. thing that'll guarantee É a única you coisa que vai te the garantir building material todo o material to para win your construir family, e ganhar a sua família, not to lose them. não para perdê-la. To win your family, Para ganhar a sua família, not lose them. não perdê-la. So the building material Então, o material para construir that I need que eu preciso to see to it that all my family para ter certeza de que toda a minha is going to make família it to heaven, vai ir para o céu, has made it to heaven, que já está no céu, is because é porque I have counted the eu cost contei os and gastos I love him e eu amo ele more than life. mais do que a vida. This gives me the building material Isso me dá o material de construção to finish para terminar what I am o doing que eu estou fazendo for God, para Deus, because I choose porque eu him. escolhi ele. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. I choose him. Eu escolho ele. When all hell breaks loose, Quando todo o inferno vem atrás de mim, I choose him. eu escolho ele. When it looks like Quando parece that some of them aren't going to make it, que alguns não vão ir para o céu, I choose eu him. escolho ele. He's my guarantee Ele é a minha of the garantia building material do material de to see construção to it para fazer that they make it to com que heaven. eles vão para o céu. Hallelujah. Aleluia. It's not losing them, your family, it's winning them. Não é perder a sua família, é ganhar. Why, you unserving God little wife, Sua esposa que não serve Deus. I'm the great man of Eu sou um God. grande homem de Deus. How dare you defile the Como ground você I walk on? ousa acabar com amaldiçoar o chão em que eu estou andando, Besides, contaminar o I'll chão. just divorce you and marry one half of my age. Eu vou divorciar de você e casar com uma da metade da minha idade. It doesn't work like that. Não funciona assim. Of course, God grants. He gives reasons for É divorce. claro que Deus dá razões para o divórcio. Hallelujah. He gave reasons. Ele deu razões. And he punishes or holds nobody in bondage for it. E ele pune ou não deixa ninguém em escravidão Sometime. disso. Às vezes, When we come, I can teach on the 3.5 reasons. em alguma vez quando eu vier, eu posso For divorce. ensinar sobre as 3 razões But e not meia right para o now. divórcio, mas não We're on agora. another subject. Estamos em outro assunto. We're on counting the cost. Estamos falando sobre contar os gastos. Hallelujah. Well, because I love him more. Porque eu amo ele mais. Well, he loves them more. Ele ama eles mais. So he wants to use the love Então ele quer usar o amor you got from loving him que more você tem por amá-lo mais love them more. para amá-los mais. so you won't lose them. Para você não perdê-los, You'll gain them. mas para ganhá-los. Hallelujah, Jesus. Aleluia. Woo. Glory. Oh. I'm excited Estou animado about his word. com a palavra dele. Shall we go on? Vamos continuar? Picking up again with the 28th verse. Versículo 28. For which of you intending to build a tower setteth not down first to count the cost, whether he have sufficient to finish his project? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? 29th verse. Lest happily, after he had laid the foundation, not able to finish it, all that behold it will begin to mock him. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, Saying, this man began to build and he was not able to finish. dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Now he takes it a step further in Aí 31. ele dá mais um passo no 31. He says, or what king going to make war against another king, setteth not down first, and counteth whether he's able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000?
Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Or else, while the other is yet a great way off, he sendeth an embassage and desires conditions of peace. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. So likewise, now this verse here Esse versículo agora aqui will show you he did not change the subject. vai mostrar que ele não mudou de assunto. So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. So what cost was the king counting? Então, qual que era o gasto que o rei estava contando? The cost he was counting? O gasto que ele estava contando That whether or not era se ele conseguiria ou he não can go against his enemy vencer o inimigo with 10,000 com 10.000, when his enemy had 20,000. enquanto o inimigo tinha In their 20.000 no exército dele. He says Ele disse, that because we're counting the cost, porque estamos contando os gastos, that is to choose Jesus over everything that exists, que é escolher Jesus acima de tudo que existe, you will have the wisdom você vai ter a sabedoria to finish your building para material. terminar a sua torre. In other words, Em outras now he's talking palavras, about wisdom. agora ele está falando sobre sabedoria. You want to talk about winning? Se você quer falar If sobre you have wisdom to vencer, know se você tem sabedoria para before you saber, go to war antes de ir para a guerra, that you can with your que 10,000 você pode, com seus win 10.000, over 20,000 vencer com os or to 20.000, make conditions of peace. ou fazer condições It's de another paz, benefit é outro benefício of choosing de Jesus escolher and Jesus loving him more e amá-lo mais than your own life. do que a sua própria vida. Hallelujah. You could have billions to give into the Você pode gospel. ter bilhões para dar Yes, I could. para o Evangelho. Sim, If I knew these se eu things soubesse essas and coisas, sold my life out, entregasse toda a counted the minha vida, cost, contando os and loved gastos, him more e amando Ele than the mais power do que that's o in the money poder que está no and my dinheiro own flesh. e na minha Yes, própria I'd carne. have the wisdom Sim, to eu know tenho a sabedoria that I para could saber win e posso every vencer time todas as vezes I went into a situation que eu entrar em uma situação. or pull back, Ou sair, desire conditions of peace, querer condições de and paz go on to one e continuar, that I was capable of winning. porque você seria capaz de That vencer. kind of wisdom Esse tipo de is sabedoria available está disponível to you para você, who count the cost que conta os and gastos choose Him e escolhe and Ele love Him e ama Ele more mais than yourself, do que você more mesmo, than your family, mais do que a sua more família, than your own life. mais do que a sua própria Pick vida. your cross up Pegue a sua cruz and follow Him. e siga Ele. Hallelujah, Jesus. Another good lesson you can find in here Outra boa lição que você pode encontrar aqui is on the meditation of God's Word. é sobre a meditação da palavra de Deus. Really, this whole message began Toda essa mensagem começou at verse 1, no versículo 1, not the one we came in on. não naquele que nós começamos. And this whole chapter E todo esse capítulo revolves around one verse. gira em torno de um versículo só. It's the first half of the chapter. É a primeira metade do capítulo. This is it. É isso. He that exalts himself Aquele que se exalta will be debased, será rebaixado, but he that humbles mas himself aquele que se humilha will be exalted. será exaltado. The whole chapter Todo o capítulo teaches you ensina você on how to genuinely humble yourself, sobre como se humilhar genuinamente that you might be exalted. para que você seja exaltado By him. por Ele. So he covered everything. Então ele falou de tudo. I've been exalted Eu fui exaltado by God, por Deus and I have been de-exalted by God. e fui rebaixado por Deus. Trust me when I say, Confie em mim quando eu digo, like the woman who said, como a mulher que disse, I've been wealthy eu tenho sido rica and I've been poor. e já fui She pobre. said, wealthy's better. E ser rica é melhor. I've been exalted Eu fui exaltado and I have been e de-exalted. rebaixado. Trust me when I say, Confie em mim quando eu digo, exalted is better. ser exaltado é melhor. Not by yourself, Não por você mesmo, but by God. mas por Deus. Oh, if he has to humble you, Se Ele tem que te humilhar, oh, you don't want to take that trip. você não quer fazer essa viagem.
So I choose him Então eu escolho Ele over everything that exists. acima de tudo que existe. I don't care. Não me importa. I have enough building material. Eu tenho material suficiente To de finish my construção tower. para terminar a minha torre. What tower is he talking De que about? torre que Ele está falando? Every single thing Cada coisa he has called you to do, que Ele te chamou para fazer, you can do. você pode If you fazer. ever learn how Se você aprender to como humble yourself. se humilhar. Então, o que Jesus está ensinando é como nós podemos viver e devemos viver no reino de Deus. E é isso que nós temos que praticar, não é? A oração, a entrega dos nossos problemas a Deus, para que Ele possa resolver e resgatar todos os membros da nossa família. Porque, na verdade, o que Deus quer é abençoar a nossa família. Deus quer colocar união nos lares e salvação. Então vamos orar, porque se você está preocupado com alguém da sua família, é hora de você entregar ao Senhor, porque Ele vai até lá aonde essa pessoa está para abençoá-la. Então, Deus nosso Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos e nós te adoramos e agradecemos o seu amor por todos os membros de cada família desses telespectadores. Põe a sua mão agora, Pai, para que eles recebam o que eles estão precisando. Visite-os agora. E nós quebramos em nome do Senhor Jesus todas as cadeias e laços e pressões de Satanás nestas vidas que estão trazendo problemas para estas vidas e para estes lares. Em nome de Jesus, que a sua paz esteja agora, Senhor, com abundância em cada lar e cada família, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai. Que maravilha poder entregar a Deus um problema que não tem solução, mas Ele já está abençoando em nome de Jesus. Então, agora que nós chegamos ao final deste programa, eu quero deixar o nosso endereço para você entrar em contato conosco. Simplesmente acesse o site andandonoespirito.org.br. E até o próximo programa e Deus abençoe você.